Olá, meus irmãos, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, dizer para vocês que mais uma vez estamos felizes, alegres por mais uma vez gravar um vídeo do discipulado, que hoje essa lição aqui é a lição de número 4, que já há dias que era para ter sido gravado, mas está tendo uns probleminha aqui, uma correria e tal, e não foi possível. Mas estou gravando aqui nesse momento. Quero parabenizar você que está enganjado aí nesse propósito de batismo, conhecendo a Deus. E essa lição ela vem falando sobre conhecendo a igreja. Eu quero fazer aqui uma leitura de um versículo da palavra do Senhor que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2 e o verso 19. A Bíblia diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o texto de introdução, referência bíblica que nós temos para falar sobre conhecendo a igreja. Uma lição muito importante, principalmente para você que está começando a trilhar os caminhos da fé. Quero dizer a você que são muitos os questionamentos sobre a igreja. O que é a igreja? Quem é a igreja? Quero relembrar que a igreja é um projeto de Deus, que foi eleita, assim diz o apóstolo Paulo, que ela foi eleita, fomos eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do templo. Então já era algo que estava no coração de Deus. E Cristo foi quem inaugurou esta igreja, após a sua morte e a sua ascensão ao céu. Então ele inaugurou a igreja, porque a Bíblia diz que foi assunto ao céu, foi aceso aos céus e levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens, que é a igreja, somos nós. Muito bem. O que é a igreja? São conceitos, conceitos do que é a igreja. Nós vamos encontrar igreja como o templo, uma construção, A igreja, quando se questiona sobre a igreja, às vezes nós já pensamos o quê? Numa construção, num templo, onde nós chamamos de igreja. Porque muitas vezes nós saímos aqui para cultuar a Deus, às vezes nos pergunta, para onde você vai? Estou indo para a igreja. Na verdade, nós estamos indo para o templo, Para o templo, para adorar o Senhor. Louvado seja Deus, Templo, quando fala de igreja, às vezes nós lembramos de um templo, de uma congregação, de uma denominação, chamado de igreja, E quando se tratando de essa construção, é um lugar onde nós reunimos para conhecer a Deus, um lugar onde é essencial para nós estarmos reunindo semanalmente, ou diariamente, para estar buscando conhecer de Deus. Lá é onde nós nos reunimos para sanar as nossas dúvidas, lá é onde nós reunimos para congregar, para conhecer a palavra de Deus, é onde nós esclarecemos aquilo que às vezes está ainda oculto para nós. Então, isso se chama templo, um lugar onde nós reunimos, onde a igreja do Senhor congrega, reúne para congregar em nome do Senhor. Então, é um lugar onde nós exercemos a mordomia cristã, que é o servir uns aos outros, alegrar uns com os outros, é lá onde nós confraternizamos, onde nós mostramos o amor uns para com os outros. Então, é necessário este lugar, o templo, Que quando se fala de igreja, trazendo do grego, quer dizer eclésia, que deriva de eclésia, quer dizer tirados para fora. Você foi agora tirado para fora, Você foi tirado do mundo para fora desse mundo. Você agora não mais participa desse contexto mundano. Você agora é igreja, você faz parte da família de Deus.
E nós podemos ver aqui, ó, questão de igrejas, dois grupos. O grupo militante e tem o grupo triunfante. Quais são esses grupos? O grupo militante somos nós que estamos na batalha ainda, né? Estamos ainda congregando, estamos ainda pregando, divulgando a palavra de Deus, estamos ainda na ativa, né? Agora, quem são esse grupo triunfante? São aqueles que partiram antes de nós, que dormem em Cristo, né? Esses são os triunfantes. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela vai reinar aqui na terra, né? Nós temos que estar aqui pregando essa palavra para as pessoas, estamos anunciando o Evangelho de Jesus, né? Dando sequência àquilo que Jesus nos entregou, aquilo que Jesus ele começou a fazer durante 3 anos, segundo a Escritura, foi o seu ministério, né? De pregar o Evangelho do Reino. E nós somos agora a sequência, né? Nós somos a sequência dessas obras, né? As quais Jesus iniciou. Então, vamos a Deus por isso, né? Então, o grupo triunfante são aqueles que já são salvos em Cristo, né? Já foram levados, aqueles que foram antes de nós, os primitivos da igreja, que quando Jesus foi para o céu, ele então deixou os apóstolos, né? Para dar continuidade àquilo que Jesus tinha iniciado, né? Então ele veio para cumprir um propósito. Então nós somos os militantes e os que já foram são os triunfantes, né? Estão melhor que nós hoje, louvado seja Deus. Às vezes quando te perguntarem, por exemplo, que igreja que você frequenta? Qual é a sua igreja? Igreja sou eu sou a igreja. Se tratando de um corpo físico, né? De um templo físico. Eu sou a igreja. Mas agora, quando se fala de denominação, nós estamos falando, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou de algum outro ministério, né? Onde os crentes que estão na terra, todos faz parte de uma denominação. É o chamado igreja física, né? As construções, os templos são igreja física. Então, há sempre as denominações chamadas a nossa Assembleia de Deus, tem outras Deus de Amor, tem e vai por vai, né? Tantos ministérios que existem. São congregações, são ministérios, né? E agora, eu e você, nós como igreja. Nós como igreja, nós somos o que? O braço do Senhor na terra. Porque Jesus disse para Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ele se referia assim, olha, ele falou assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então, nós como igreja, nós somos o braço do Senhor. Nós somos a extensão de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo, né? Nós somos membro do corpo de Cristo. Então agora nós participamos agora de uma família chamada igreja, né? Então, espiritualmente, eu, você, cada um de nós, onde estiver um cristão por aí, um crente, é igreja do Senhor. Nós somos membros, né, desta família. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros individualmente. Todos têm uma sua função. E nesse corpo não há distinção. Às vezes nesse corpo você pode imaginar, eu sou mais importante do que A, ou sou mais importante do que B. Não. A Bíblia nos dá conta, Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que nós somos um corpo bem ajustado, né? Unidos em amor e bem ajustado. E esse corpo, individualmente, nós necessitamos uns dos outros. Nesse corpo não há distinção. Se há o melhor, se há o pior, se há o bom ou o ruim.
Não existe. Lá todos têm a sua função e essa função é muito importante, porque cada membro do corpo ele tem a sua função específica. E não adianta nós queremos olhar para o coração e pensar, o coração é a parte vital do corpo. Mas e o coração? Se ele bater sozinho, sem os braços, vai resolver? E se o braço funcionar sem o coração, vai resolver? A Bíblia nos dá conta disso. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós não podemos, que a orelha não pode dizer para a boca, que eu não necessito de ti. E nem os olhos dizer para o nariz, que eu não necessito de ti. Porque nós somos membros uns dos outros e nós necessitamos uns dos outros para que tudo funcione bem. E Cristo é o cabeça da igreja. É dele que flui as coordenanças, né? As coordenação vem do Senhor. Ele que é o cabeça. Quando se diz a cabeça, é porque aqui é onde é maquinado tudo, né? É daqui que parte as coordenadas para o corpo. E nós, como sendo membro, eu não posso imaginar que eu sou um braço. Não. Eu posso ser um dedo, é um membro. Eu posso ser uma unha, é um membro. Eu posso ser uma orelha, eu sou membro. Imagina um corpo faltando um membro. Fica legal? Fica bonito? Não importa qual membro você seja. Se você for o nariz, você que vai respirar, né? Se você for o olho, é você que vai enxergar. Se você for aqui a orelha, é você que vai ouvir. Então, cada membro tem uma função específica nesse corpo. Então, todos são necessários nesse corpo. E Cristo é a cabeça. É nele que flui todas as energias, é dele que flui todas as atividades, é dele que parte todas as ideias, né? Tudo aquilo que foi ordenado para a igreja sai de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então nós somos membros uns dos outros, né? Membros desse corpo e fazemos parte desse corpo, né? Que formamos o corpo de Cristo, que é a igreja, com as suas ordenanças, né? Com as suas bênçãos, vitórias, né? Com tudo aquilo que nos é otorgado, né? E como sendo igreja, nós podemos desfrutar do melhor de Deus, não é verdade? Cumprindo aquilo que Deus tem determinado para nós. Vamos ver mais aqui. Nós falamos de corpos, né? Nós somos corpo, somos membros. Todos têm uma função distinta, não é isso que nós falamos agora? Então agora nós vamos falar também o templo. É onde nós encontramos a Deus. É onde nós cultuamos a Deus e é onde nós aprendemos de Deus. Também há o seu simbolismo, né? A igreja, o símbolo da igreja. Vamos dizer que primeiro, o que simboliza a igreja? Noiva. A Bíblia nos dá conta que a igreja é a noiva de Cristo. E essa noiva, quando ela precisa estar ataviada, essa noiva precisa estar imaculada para encontrar com o seu noivo. A Bíblia nos dá conta, nos evangelhos, que Cristo virá buscar a sua noiva. E Paulo também nos fala, que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 2, se tratando da noiva, né? Ele diz assim, ó, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Se tratando agora dessa igreja, eu, você, se tratando de nós, igreja do Senhor. Então, Paulo está falando
porque estou zeloso de vós, zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Esta noiva, esta igreja que nós estamos falando, é a noiva do Cordeiro, que haverá as bodas, né, que a Bíblia nos diz, que haverá as bodas do Cordeiro. Será o casamento dessa noiva com o noivo, que é Cristo. E essa igreja é a noiva do Senhor, precisa estar ataviada, precisa estar imaculada, uma igreja que precisa estar limpa, santa perante o Senhor. Aqui também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 18. Vamos ver o que diz aqui, é o capítulo 6, o verso 18. Olha o que diz. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está falando da igreja, da noiva. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui, esse peca contra o próprio corpo. Está se tratando da igreja, não está propriamente, não estou aqui falando por você de, não só propriamente relação sexual, né? Mas aqui estamos falando da igreja de Jesus, da noiva de Cristo. Porque se todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui, o que é prostituir? É você fugir daquilo que é padronizado. É você fugir daquilo que lhe foi otorgado. Você é casado, se você ter relacionamento extraconjugal, é prostituição. Você serve ao Senhor. E se você prostrar diante de outros deuses, é prostituição. Você está prostituindo. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter esse zelo de não nos encurvar diante de outros deuses. Nós não podemos ter nenhum outro relacionamento extraconjugal, porque se nós somos a noiva do Cristo, então nós somos exclusivos de Cristo. Nós não podemos servir a Cristo e servir a outras coisas. Então é necessário que a igreja de Cristo, para ela andar ataviada, limpa, preparada para encontrar o Cordeiro, ela precisa estar andando com as vestes brancas, né? As vestes nupciais, porque afinal de contas, ela é a noiva do Cordeiro. A qualquer momento, o noivo pode ir vir buscar essa noiva. E se ela não se encontrar nos seus trajes nupciais, como ficará essa noiva? Então não é necessário que nós venhamos a estar pensando nessas coisas, né? Porque nós somos a noiva do Cordeiro e essa noiva precisa sempre estar de vestes limpas, vestes brancas. Você pode observar, olha essa camisa qual eu estou usando, branca, né? Você não percebe nenhuma mancha nessa camisa, porque ela foi lavada, né? Alguém a lavou e a limpou. Assim é a igreja do Senhor. Cristo já lavou essa igreja com o sangue do Cordeiro, o sangue dele. Derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para lavar uma igreja, para remir uma igreja. E essa igreja somos nós. Para lavar as vestes da sua noiva. Com seu sangue carmesim, ele lavou todo o nosso pecado, né? Que era como a escarlate, diz a Bíblia. E tornou-se como a branca lã, né? Então assim somos nós, a igreja do Cordeiro. E também nos tornamos famílias, né? Uma grande família. Você já viu as famílias secular? A minha, a sua família? De vez em quando tem um atritozinho, de vez em quando tem uma coisinha ou outra. Isso faz parte da família. Família é isso. Família tem as suas desavenças, tem as suas
contrariedade, às vezes tem alguma coisa que é contraditória, mas como família nós procuramos sanar essas coisas, né? Tentamos buscar o melhor para essa família, para estar ajustando, né? E nós como sendo família, né? Como sendo corpo, nós somos um organismo vivo, né? Esse organismo, ele é vivo. Ele recebe então as coordenanças da cabeça e ele tende a funcionar perfeitamente, né? Isso não quer dizer que nós estamos livres de situações, né? Não. Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, né? Eu venci o mundo. Então é necessário que nós tenhamos bom ânimo quando falamos dessas situações, né? Não é por causa do biquinho ali, por causa de uma carinha ali, que nós vamos desarraigar desse corpo, né? Vamos desligar desse corpo, não. Nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor, passando a conhecer ao Senhor e para não soltar mais, né? Quer dizer, nós estamos firmando nessa rocha para estarmos firmes para todo sempre, para que quando o Cordeiro vier buscar a sua noiva, nós possamos estar ali, né? Firmes, com azeite na nossa lamparina, aguardando o noivo chegar. Se ele vier à meia-noite, as nossas lamparinas vão estar acesas, né? Que é o nosso vigor, a nossa alegria, a nossa fé viva no Senhor, esperando a vinda do Cordeiro. Se tratando de família, né? No Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número 2 também. 1 e verso 12, melhor dizendo, né? Cadê? Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12. Olha o que diz aqui, ó. 1 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Todos nós que aceitamos a Jesus, cremos no teu nome, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas de Deus. Então esse era o projeto de Deus, a igreja, né? A extensão de Cristo, e aconteceu, né? Deus enviou o seu Filho amado para a remissão dos pecados, dos nossos pecados, para nos purificar, nos fazer uma igreja santa, né? Uma igreja imaculada. Também nós podemos ver que Mateus, no capítulo 12, e o versículo de número 50. Vamos ver o que diz aqui. Ora, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Falando de família. Que todos, né? Qualquer, não estou falando todos não. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, que fizer a vontade do meu Pai. O que é a vontade do meu Pai? Para a igreja. É divulgar o Evangelho, é crer primeiramente no Senhor, divulgar o Evangelho, né? E continuar imaculado, sem mancha, firmes, em busca da perfeição a cada dia, buscando esta união na pessoa do Senhor Jesus. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. Eu e você, nós somos os braços de Deus aqui na terra. Porque você, como igreja, recebe de Deus autoridade para reprimir o inimigo, para expulsar os demônios, para expulsar as enfermidades, e foi nos dado uma arma poderosa, chamada Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo foi nos dado, o nome que é sobre todos os nomes. E sobre esse nome nós podemos pedir qualquer coisa, crendo, não duvidando no nosso coração, nós receberemos.
porque nós somos parte de Cristo, né? Então nós temos que saber isso. Nós somos membros uns dos outros, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Então, só recapitulando. A igreja, templo, construção. Esta igreja é necessária, né? Para que nós reunamos, congreguemos, é lá que nós sanamos as nossas dúvidas, é lá onde nós exercemos a mordomia cristã, né? É lá que nós nos encontramos para estudar a palavra, para receber de Deus, para estar cultuando o nosso Deus. Mas, independente daquele templo, nós individualmente, eu e você, nós somos o templo do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e esse Espírito ele tem um intenso ciúme de vocês. Então, como igreja, se nós fazemos algo que não é, que apraz a igreja, fazemos algo fora da igreja, nós somos repreendidos pelo Espírito Santo. Nós sentimos, porque nós somos o templo do Espírito Santo e ele tem intenso ciúme de nós. Nós precisamos zelar disso, desse corpo, o qual é o templo do Espírito Santo. Não prostituindo, não adulterando, não fazendo coisas que desagradam a Deus. A partir de então, nós começamos num propósito com Deus de ser fiel, né? Sermos fiel ao Senhor, porque nós temos o exemplo de Cristo, que ele veio na semelhança, lá em Filipenses, capítulo 2, se não me falha a memória, nos diz que ele, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas assumindo a sua forma de homem, e como eu e você, tomando essa forma de homem, foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o maior exemplo que nós temos, Cristo, o maior exemplo que a igreja tem. Não há outro fora de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. Então é necessário que nós zelemos desta igreja, zelemos desse templo, desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque quando nós começamos a colocar imundícias nesse templo, começamos a fazer coisas errôneas com esse templo, nós destruímos o templo do Espírito Santo. E Deus não quer isso. Eu destruirei. A Bíblia diz assim que eu destruirei todo aquilo que destruir o templo do Senhor, né? O templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar desse templo. Deus abençoe você, né? Que você possa continuar nessa busca, continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, para que cada dia mais você venha ter comunhão plena com o Senhor, que a cada dia mais o Senhor possa estar revelando a você as novidades, né? Revelando a sua palavra e tudo aquilo que necessário é para você crescer mais e mais em obediência à palavra do Senhor. Lembre-se, é a única regra de fé e prática do cristão. Chama-se Bíblia Sagrada. Não há outro caminho, não há outro mapa, somente esse, Bíblia Sagrada. Esse é o manual que conduz ao céu, sempre obedecendo os pastores, os obreiros, obedecendo nossos líderes. Assim nós crescemos, assim nós chegamos aonde nós queremos, através da obediência à palavra do Senhor. Procure a conhecer a cada dia mais a palavra do Senhor, que você vai tornar-se uma igreja santa, pura, imaculada para o Senhor. Deus abençoe você e continue nessa força. Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe.